agora sobre o controle da carga horária dos alunos. O registro de presença nas aulas continuará ocorrendo enquanto as aulas estiverem sem atividade presencial e será realizada pelo professor a partir da participação dos alunos, né, nos grupos de discussão pelo centro de mídias ou as outras plataformas que vocês utilizarem. E da realização de atividades e trabalhos em papel solicitado pelo professor, que poderão ser entregues periodicamente na escola ou quando as aulas presenciais retornarem. Considerando as limitações para o controle de frequência durante o período de realização de atividades não presenciais, o principal meio de controle da participação dos estudantes será por meio das entregas de atividades pelos estudantes. Será essencial por parte dos professores o registro da realização dessas atividades no diário de classe, preferencialmente no formato digital, mas caso não seja possível, aí no formato físico. Portanto, mais uma vez eu ressalto a importância do registro dos alunos que não estejam fazendo, não estejam conseguindo acessar as atividades. De novo, não de modo punitivo, mas para controle para futuros planos de recuperação. Quanto à questão das faltas propriamente dita, vamos aguardar orientações da secretaria. E agora vamos falar da questão da carga horária, né, do controle de carga horária dos professores. O docente deverá implementar o planejado no plano anual de ensino, bem como participar das reuniões pedagógicas e de orientação de estudantes, preferencialmente em regime de teletrabalho, nos horários regulares definidos na Secretaria Escolar Digital, a sede. Além disso, os docentes deverão participar nos grupos de discussão virtual no aplicativo do Centro de Mídias ou em outras plataformas que a escola utilizar durante o seu horário regular de trabalho. Obviamente, a participação na TPC continua sendo obrigatória. O núcleo pedagógico aí já está prevendo formação para os PCs, para otimizar o uso ou do Microsoft Teams ou do Google Meet, porque as reuniões de TPC continuam sendo obrigatórias. E a questão não é nem falar obrigatórias, mas é questão de direitos de formação no espaço de trabalho. Então elas vão continuar sendo garantidas, elas serão feitas de modo em teletrabalho. Eu não tenho internet, o meu computador não tem câmera, ele não funciona. Não há problema. O professor que não dispõe das ferramentas vai na escola cumprir junto com o coordenador, né? Naquele momento, enquanto o coordenador está fazendo a videoconferência com os professores, o professor pode ir à escola, acessar pelos computadores da escola, observar daí a questão da etiqueta frente à Covid, né? Então a questão do distanciamento, a questão de uso de máscara, e ele vai até a escola e faz e participa das ATPCs virtualmente usando os computadores da escola. Então não tem internet ou o seu computador está quebrado, não há problema. Você vai ter seu direito garantido de participação nas ATPCs. Liga para o seu diretor, para o seu coordenador, agenda o horário e você vai até a unidade escolar para cumprir esse período. Durante o período de teletrabalho, o principal meio de controle de frequência será as entregas de atividades previstas nos planos de aula, com a sequência pedagógica pelos docentes. Cada aula deve possuir seu próprio plano de aula, o qual deve ser incluído previamente no diário de classe, com o resumo das atividades acompanhado das habilidades trabalhadas. Nesse sentido, para a gente tentar minimizar a questão de registros extras, o que a gente está pensando? Vamos considerar aqui, vamos refletir por um momento, o que é necessário para uma boa sequência autoinstrucional. Então, para a elaboração desses roteiros, foi até mesmo falado na AVC de hoje, é essencial que os professores considerem os recursos que o estudante tem, por isso eu tenho que pensar numa sequência para os conectados e uma adaptada para os desconectados, propondo atividades que todos possam realizar e podendo sugerir atividades adicionais utilizando recursos que nem todos têm disponíveis apenas de forma complementar. Então, alguns elementos essenciais que tem que ter em todo o roteiro. O número de aulas a que ele equivale. Então, geralmente, para os conectados, vai ser a minha carga horária da semana, em validade. As habilidades a serem trabalhadas. Atividades a serem realizadas, incluindo o tempo previsto. Então, essa leitura desse texto vale uma aula. Esse estudo dirigido vale uma aula. Assistir a esse vídeo apontando essas 3 questões valem 2 aulas. Então, sempre aí colocando para o aluno qual é a temporalidade disso. E os instrumentos para verificação da aprendizagem, ou seja, o que vai ser avaliado disso, não é? Nesse momento, mais uma vez, fica aí a orientação para acessar o blog do Núcleo Pedagógico,
Vocês podem ver aí na imagem que eu vou colocar agora. No menu à direita, existem lá 2 campos. Um campo onde nós temos as sequências didáticas preparadas pelo núcleo pedagógico, que podem já ser de uso direto. A maioria delas já é pensada em 4 aulas ou mais, de acordo com a carga horária do professor. Elas já estão nesses moldes, não é? E a partir do momento que tem todos esses elementos, não é? Já podemos até considerar como o próprio plano de aula. Já está ali bonitinho colocado tudo que precisa ter. Por isso a gente precisa ter esse arquivo guardado para o PC poder olhar. Nesse sentido, usem as atividades que estão lá. Nós também temos um outro campo aberto, que é um campo onde vocês, professores, podem colocar as sequências que vocês montarem. Ele é aberto. Então, eu sou professor de arte e eu fiz uma sequência didática super legal para um determinado grupo de habilidades. Ela leva 2 semanas para se completar. E ela é para os alunos conectados. Não tem problema, coloca lá, arte, 7º ano, para alunos conectados. O professor do 7º ano abre o que o colega fez e vê o que serve para o que ele está trabalhando, não é? Vê se realmente está adequado para o que ele quer. Ou ainda, mesmo as atividades que o núcleo montou, eu quero uma parte só dessa atividade porque eu quero trabalhar de uma outra maneira. Fiquem à vontade. Então, nós temos 2 espaços no site do Núcleo Pedagógico. Nós temos um espaço onde vocês têm as que nós montamos, que estão prontas para uso e podem ser utilizadas e disseminadas. Elas também podem ser adaptadas para a sua realidade. E nós temos um outro espaço onde você, professor, pode colocar que você montou, tanto para aluno conectado quanto desconectado. Então, fiquem à vontade e esses serão canais aí de troca. Nós sabemos que nós temos excelentes professores que têm muito a contribuir, então colabora com a galera. Então, coloca lá, disponibiliza a sua sequência didática também, e a partir disso nós vamos crescer juntos aí, aprimorando nossas atividades, não é? Como foi dito, vamos dar uma desacelerada, no sentido de, eu não sei o que fazer, como está muito complicado. Vamos se inspirar com os colegas. Se inspirem com as atividades do núcleo, se inspirem com as atividades do colega, não é? Sabemos que todos estão tentando ao máximo e o que conseguirmos com o material que a gente tem já é de bom tamanho. E agora vem a atuação do professor coordenador em tempos de atividades escolares não presenciais. Mais uma vez, professores coordenadores, a sua função é essencial mais do que nunca. Sabemos que vocês estão muito angustiados. Nós no núcleo também estamos, por isso estamos tentando aí viabilizar maneiras de auxiliar esse processo, não é? Já fizemos a nossa primeira videoconferência aí antes do recesso das férias, teremos outras, tá? Estamos planejando uma para segunda-feira agora, dia 27, no período da tarde. Vocês serão informados pelos seus PCNPs tutores. Então, assim, vocês têm respaldo, tá? Nós estamos buscando auxiliar o máximo possível. Mas algumas reflexões, então, são necessárias para a atuação de vocês nesse momento. Os principais focos aí que a gente vai trabalhar agora, as principais funções de vocês, é o acompanhamento, organização e formação. Que, inclusive, obviamente, está lá nas atribuições de vocês na legislação correspondente. Então, enquanto PC, vocês têm que ter acompanhamento da sequência de atividades produzidas e disponibilizadas. Não é o que gera acompanhamento da frequência do professor. Acompanhamento em especial dos alunos desconectados. Ou seja, ver quantos alunos conseguiram pegar, quantos não conseguiram. Ver com os AOEs ali um auxílio para ligar para esses pais, para ver o que está acontecendo, por que não está conseguindo buscar e tentar disponibilizar. Esse controle dos alunos desconectados será dos senhores, não é? Porque o professor não está na escola. Quem vai estar na escola é o vice-diretor, os AOEs e, em alguns momentos, o professor coordenador. Então, nesse sentido, quem repassa esse controle para os professores são vocês. Organização dos materiais recebidos dos professores para disponibilização dos alunos desconectados. Essa curadoria, essa organização também é função de vocês. A organização dos materiais recebidos dos alunos desconectados também. Então, tanto a entrega quanto o retorno dessas atividades também é por conta dos senhores.
né? Então, geralmente os professores podem produzir fichas para os alunos desconectados, não é? Uma sugestão aí mais prática. O aluno faz as atividades ali, grampeia sua folhinha extra e devolve, né? Ou traz para grampear na escola também, não tem problema. Grampo a gente tem na escola. A organização das ATPCs por videoconferência, não é? E aí, nessa TPC vai ser a formação dos professores diante de fragilidades encontradas e em conjunto com as ofertadas pelo Centro de Mídias, tá? Sei que muitos de vocês estão se organizando aí belíssimamente nos grupos de WhatsApp ou Telegram e organizando as ações que estão acontecendo na escola, solicitando, né, as atividades, etc. Mas é necessária a questão da videoconferência. Nós temos que nos organizar. Segunda-feira o planejamento é justamente ensinar a usar também o Google Meet para quem ainda tem pouco contato. É momento de aprendizado. Ninguém vai acertar de primeira, a gente erra muito, nós também erramos muito na hora de fazer a organização das videoconferências, mas ele será um hábito necessário. Não somente agora por conta do isolamento, mas em outros momentos ele pode vir a ser útil. Portanto, é a hora da nossa autoformação. Portanto, Fred, não conta a TPC para o WhatsApp? Não, gente. Tem que ser videoconferência. Eu preciso ter o professor ali, eu preciso estar passando as informações, eu preciso ter interação. Então, nesse momento, é momento de aprendizado. Então, vamos nos organizar para que as videoconferências aconteçam, para que esse teletrabalho aconteça, para justamente a gente garantir o letivo, garantir o efetivo exercício e garantir realmente uma formação de qualidade. Porque o app de mensagens, o WhatsApp, ele é fenomenal. Ele agiliza muita coisa. Ele auxilia na formação. Então, enquanto você está lá na videoconferência, você quer mandar alguma coisa para o professor ver, você pode disponibilizar um link ali pelo WhatsApp, não tem problema nenhum para ele ver depois. Você quer fazer um questionário para eles responderem em tempo real, manda pelo WhatsApp, não tem problema. O professor responde ali e participa. Mas a questão da videoconferência, da organização das videoconferências é essencial para garantir o mínimo de formação possível e de interação necessária. Mas, Fred, então como é que eu vou acompanhar o professor, o que o professor está fazendo? Porque eu tenho que controlar a frequência do professor. Então, como a gente faz isso? Nós temos aí, colocamos aí de sugestão, 3 momentos, não é? Então, eu tenho o registro de atividades realizadas, que é o que está sendo utilizado no núcleo pedagógico, registro das aulas na sede e as atividades preparadas completas. Esse registro de atividades realizadas, que foi o que eu coloquei lá em cima, hoje eu tenho 4 aulas. O que eu fiz hoje? Então, vocês estão vendo aí um exemplo, né, da Aline, por exemplo. Ele é um Google Docs, é um Excel, não é? O modelo vai ser fornecido. E aí ele já vem com todos os dias e cada aba ali embaixo será o nome de um professor. Então, o que acontece? O professor é aquela mesma coisa que eu falei da rotina. O professor acordou, ligou o computador, abriu lá o diário de classe e abriu esse registro. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu tenho 4 aulas. Eu vou ter 2 interações com os alunos no Centro de Mídias. Eu tenho uma atividade do Google Classroom em uma aula. E na outra, eu tenho 2 ATPL depois dessas 4 aulas. E eu vou usar para preparar o material dessa semana dos meus alunos conectados. No outro dia, eu tenho 2 interações com os sextos e sétimos. Um sexto A e um sétimo B. E eu tenho o preparo de atividade para disponibilizar virtualmente. Então, são tópicos, são linhas. Qual é a vantagem do Google Docs? É que você, PC, você abriu ele, você até vê o professor digitando. Então, você tem um controle diário do que o professor está fazendo naquele dia. A seguir, eu tenho o registro das aulas da sede, no diário de classe. Então, está lá registrado, bonitinho o que foi feito. E vem as atividades preparadas completas. Nesse caso, gente, a secretaria ela indica 2 maneiras. Ou eu tenho a entrega dessas atividades para o professor, ou eu tenho que garantir que eu estou acompanhando isso. Então, na verdade, eu tenho 2 maneiras. Eu tenho uma que é um pouco mais complicada, eu tenho uma que é um pouco mais fácil. A um pouquinho mais complicada o professor, como foi falado na sua rotina, está salvando numa pastinha tudo que ele está fazendo. Então, ele abre uma pasta, ele tem lá sexto A, sexto B, sexto C, sétimo A, sétimo B. Vamos supor que ele seja um professor de ciências. Então,
Ele tem 5 turmas. Lá dentro ele vai jogando as atividades que ele está fazendo. Dependendo semanalmente, ele tem que comprimir essa pasta e mandar por e-mail para você acompanhar o que ele está montando, ver o que ele está fazendo, orientar o professor para, olha, essa atividade ficou legal, mas poderia ficar mais interessante assim, né? Para até mesmo servir de formação para vocês. Então ela comprova o que o professor fez e comprova aí para você, e fornece elementos para a sua prática formativa nas ATPCs. Só que isso gera a questão, por exemplo, nós aqui temos poucos professores, mas eu conheço escolas que têm 140 professores. Então é bem complexo isso. Mas a entrega tem que ser feita. É solicitação que é para comprovar e valer o letivo. A outra que é mais fácil é abrir um Google Drive, uma pasta com o nome de cada professor, e aí vocês disponibilizam esse link para os professores e o professor, a hora que copiou, montou a sua atividade, guardou na pastinha dele, ele vai lá e joga na pastinha da nuvem. Automaticamente, todos os dias você tem um acompanhamento e tem as entregas sendo feitas. Então eu tenho um espaço ali online na nuvem em que o professor está colocando as atividades e você está vendo, porque quando o professor insere a atividade, fica a data marcada. Então até mesmo um controle cronológico fica ali feito. Se vocês também quiserem orientação nesse sentido, existem vídeos maravilhosos no YouTube, mas se vocês quiserem que nós produzamos aí peço auxílio para o Marcos e para o Fernando, que são os PCNPs de tecnologia, a gente prepara até mesmo um dia sobre isso para vocês, ou um vídeo como esses do DRPP, ou a gente pega uma videoconferência e faz essa formação sobre como montar esse arquivo, disponibilizar para todos os professores, que é muito simples, tá? Então, eu tenho que garantir a entrega e eu tenho 2 momentos, 2 jeitos. Ou o professor me manda semanalmente para eu acompanhar, ver como é que tá e assim por diante, ou eu abro a nuvem e, portanto, eu tenho um acompanhamento aí diário, né, em tempo real, de quando ele subir a atividade, eu tenho visto e acompanho o que ele está fazendo. Nesse sentido, gente, sei que muitos de vocês estão pensando assim, ai, Fred, mas e a questão de avaliação? E a questão de que semana da ceia? A questão do bimestre? Respira. Vamos desacelerar. Vamos viver um dia de cada vez. Esse é o momento de organizar uma nova rotina, falar novamente com os alunos, retomar o contato com eles. Eles também estão ansiosos pela volta. Muitos falando que querem voltar para a escola, não é? Sabemos por N motivos, mas eles também querem voltar. A gente também gostaria de voltar para a escola. Então, assim, é um momento de começos. A gente não tem certeza de tudo e não é momento de ter certezas. Ontem a psicóloga no fim da tarde falou muito bem sobre isso. Não é momento de ter certezas, mas é um momento de fazer o que é possível, organizar da melhor maneira. Respira e vamos caminhando um dia de cada vez. Futuramente abordaremos sobre isso, tá? E finalizando a questão, hoje já foi falado, mas às 8 horas da manhã, mas as APs vão junto com o material, tá, gente? Nesse momento, ela é um instrumento formativo. Então, não é mais uma avaliação de processo no sentido de colher todos esses resultados e mandar. Os alunos têm que devolver a prova para a escola, tá? Mas eles já levam agora. Sei que muitos podem falar assim, Fred, mas eles vão pesquisar na internet, eles vão pesquisar um com o outro, eles vão trocar mensagens. Foi o que foi falado ontem. Para eu criar competência e para eu criar confiança, eu preciso dar confiança. Então, esse é o momento que nós estaremos dando confiança. Nós vamos avaliar isso futuramente. Portanto, só para amarrar, como foi falado na videoconferência, a AP vai, os alunos fazem em casa e ela volta para a escola ali na semana da CEI. Tudo bem? Muito obrigado, sei que o vídeo ficou longo, mas é o primeiro depois de muito tempo, são muitas dúvidas que chegaram, mas saibam que o Núcleo Pedagógico está aqui, entre em contato com seus PCNPs tutores para maiores dúvidas e vamos nos falando, tá ok? Muito obrigado, sucesso nessa nova empreitada, nesse novo começo e estamos juntos, contem conosco. Valeu!